Queridos, vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, e nós vamos do verso 1 até o verso 14. Nosso objetivo é cobrir essa porção nessa noite. Vamos ver se conseguiremos. 1 aos Coríntios, capítulo 9, de 1 a 14. Será que eu não sou um homem livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Por acaso vocês não são fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outros, certamente o sou para vocês, porque vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa diante dos que me questionam é essa: será que nós não temos o direito de comer e beber? Será que não temos o direito de levar conosco uma mulher crente como esposa, como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas? Ou será que somente eu e Barnabé temos de trabalhar para viver? Quem é que vai à guerra às suas próprias custas? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Será que eu digo isso apenas como homem? Não é verdade que a lei também o diz? Porque na lei de Moisés está escrito: não amarre a boca do boi quando ele pisa o trigo. Por acaso Deus está preocupado com bois? Será que não é certamente por nossa causa que ele está dizendo isso? É claro que é por nossa causa que isso está escrito, pois quem lavra deve fazê-lo com esperança, e o que colhe deve fazê-lo na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós semeamos entre vocês as coisas espirituais, será muito recolhermos de vocês bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vocês, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não fizemos uso desse direito. Pelo contrário, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo e que os que servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar? Assim também o Senhor ordenou aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Pedimos agora, Senhor, a iluminação do Teu Espírito Santo para compreender a Tua palavra, especialmente esse tema tão sensível nos dias de hoje, que é a relação entre dinheiro e o ministério pastoral. Pedimos que o Senhor nos oriente a entender o que o apóstolo Paulo está falando aqui e suas aplicações para nós hoje. Nós oramos pelos pastores, especialmente os pastores das igrejas menores que têm sido muito atingidas pelas restrições e algumas delas até fechado as portas. Tenha misericórdia, ó Deus. Nós sabemos que o Senhor sustentará a sua igreja, que o Senhor haverá de conduzir, abençoar e prover o que é necessário. É nessa confiança que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos lembrar o que vimos até agora, para que nós entendamos o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. Nós chegamos na quarta grande divisão da carta que ele escreveu aos Coríntios, onde ele aborda mais especificamente uma questão muito própria daquela época, que era a possibilidade ou não de um cristão comer carne que houvesse sido oferecida no templo pagão a qualquer um daqueles muitos deuses que eram cultuados lá na cidade de Corinto. Comer carne em Corinto era arriscar-se a fazer isso, porque a carne do mercado, do açougue, provavelmente tinha vindo do templo. Se você fosse comer na casa de um amigo pagão, ele provavelmente já tinha consagrado aquela carne às divindades que ele adorava, e havia qualquer outra possibilidade que houvesse, sempre o caminho do templo estava lá, do templo pagão. Então, as chances de você comer carne sacrificada a ídolos em Corinto eram muito grandes. Então, a igreja de Corinto acabou se dividindo em duas categorias, dois grupos. O grupo dos irmãos fortes, eles são chamados de fortes pelo apóstolo Paulo, porque a consciência deles era uma consciência robusta, era uma consciência firme. Eles não tinham dificuldade com isso. Eles achavam que Deus, corretamente,
era o Criador de todas as coisas e o único Deus, e que esses ídolos não eram nada, e que não tinha contaminação alguma na carne, ainda que ela tenha sido oferecida a um Deus pagão. Então eles se sentiam à vontade para comer em toda e qualquer circunstância lá na cidade de Corinto. Já os irmãos fracos, que é o outro grupo, Paulo chama de fracos, né, chama de consciência, irmãos que têm a consciência fraca, eles tinham escrúpulos em comer essa carne, porque eles receavam praticar idolatria, muitos deles ainda não tinham abandonado a familiaridade com a vida pregressa, a vida antiga, onde toda a carne que eles comiam era sacrificada a ídolos, e comer carne agora meio que lembrava tudo aquilo, ele se sentia idólatra comendo carne. Eles tinham problemas com relação a isso. A igreja estava dividida e a questão não é que não se podia ter opiniões diferentes sobre isso, uma vez que isso não é uma questão teológica, é uma questão de preferência pessoal, é a questão de liberdade cristã. Mas a dificuldade é que um grupo estava condenando outro grupo. Quem comia desprezava quem não comia, e quem comia estava julgando quem comia. Estava nessa confusão aí toda. E os coríntios, então, perguntaram ao apóstolo Paulo como ele deveria orientá-los a respeito disso. E é exatamente esse o conteúdo dos capítulos 8, 9 e 10. É um assunto só. É esse assunto aqui. No capítulo 8, que nós terminamos, o apóstolo Paulo coloca 4 princípios para orientar aquela questão. Aqui no capítulo 9, ele vai colocar o exemplo dele, de alguém que abre mão dos seus direitos por amor aos outros. E no capítulo 10, ele vai usar o exemplo de Israel no deserto e vai responder 3 perguntas. Posso comprar carne no mercado? Posso comer na casa de um irmão que me convida para um churrasco? E posso ir no templo pagão e comer carne lá? Ele vai responder essas 3 perguntas no capítulo 10. Então, é isso o quadro geral. Nós estamos agora no capítulo 9, onde ele coloca o seu exemplo, ele vai falar dos seus direitos, os direitos que ele tem como apóstolo de Jesus Cristo e como um homem livre, e também da renúncia que ele fez dos seus direitos por amor do Evangelho. E com isso querendo dar o exemplo para a igreja de Corinto, especialmente para os irmãos mais fortes. Será que vocês também não podem abrir mão dos seus direitos por amor aos irmãos mais fracos? A nossa liberdade sempre deve ser controlada e guiada pelo amor ao próximo. Então, é o que nós veremos hoje. Vamos começar, então, aí nos versos 1 e 2, quando o apóstolo Paulo coloca os seus direitos. Ele apresenta as evidências do seu apostolado e os direitos que isso lhe dá, como nós veremos. Será que não sou um homem livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Por acaso vocês não são fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outros, certamente sou para vocês, porque vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Essas perguntas que Paulo coloca aqui, perguntas retóricas, elas têm como objetivo estabelecer o apostolado de Paulo. É isso que ele quer aqui. Então, são perguntas retóricas, porque são perguntas que ele já sabe a resposta, todo mundo sabe a resposta. Será que eu não sou um homem livre? Claro que você é um homem livre. Será que eu não sou apóstolo? Sim, você é apóstolo. Será que eu não tenho esse direito, aquele outro direito? Sim, você tem. Então, essa é a estratégia linguística aqui do apóstolo Paulo com essas perguntas. A primeira pergunta, será que eu não sou homem livre, tem a ver com o que ele disse no verso anterior. Vocês lembram que essas divisões de capítulo e esses negritos aí foram colocados pelas sociedades bíblicas que traduziram a Bíblia. No original que Paulo escreveu, não tem versículo, não tem capítulo, não tem nada disso. Isso é feito pelas sociedades bíblicas. Então, aqui, esse capítulo aqui, o começo do capítulo aqui e o verso 1 aqui, quebrou a sequência do verso 13 com o verso 1, porque a sequência é essa. No verso 13 ele disse: se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne para que não venha escandalizá-lo. Será que eu não sou um homem livre? Quer dizer, será que eu não tenho liberdade para fazer isso? Eu sou livre para deixar de comer carne se eu entender que isso vai escandalizar meu irmão.
Então, essa pergunta aqui, do verso 1, tem a ver com o versículo do último capítulo. Será que eu não sou livre? Eu não tenho essa liberdade em Cristo para comer ou deixar de comer? Ele é livre. Ele, em Cristo Jesus, é livre desse tipo de escrúpulos e ele usa a sua liberdade como ele entende que deve. Mas ele vai mostrar no capítulo 9 que ele prefere, em amor aos irmãos, abrir mão dos direitos que ele tem como um homem livre. A segunda pergunta, ainda no verso 1, não sou apóstolo, visa estabelecer o fato. Ele, de fato, é apóstolo. Quando ele diz assim, não sou apóstolo, ele está usando o termo apóstolo no sentido mais importante em que a palavra é usada aqui no Novo Testamento, é que quando ela se refere aos 12 apóstolos de Cristo e ao próprio apostolado dele. Essa palavra apóstolo, ela significa literalmente alguém que é enviado, e o sentido é enviado com autoridade para desempenhar uma determinada tarefa, quase que um representante autorizado. Então, nesse sentido, a palavra apóstolo é usada no Novo Testamento, em várias categorias, para descrever algumas categorias de pessoas. Primeira, os 12 apóstolos de Cristo, que ele chamou de entre os seus discípulos, durante o seu ministério terreno, e o apóstolo Paulo, é a mesma categoria. Depois você tem pessoas no Novo Testamento que são chamadas de apóstolos simplesmente porque elas foram enviadas por alguma igreja para cumprir uma determinada missão. Como, por exemplo, Barnabé, que vai estar aqui junto com ele, Silas é chamado de apóstolo, Timóteo, Epáfras é chamado de apóstolo lá na carta aos Filipenses, só que qual era a missão de Epáfras? Trazer uma oferta lá da igreja de Filipos para Paulo, que estava em Roma. Então, Paulo diz assim, vocês me mandaram o seu enviado Epáfras, e enviado no original é apóstolo. Então, o apóstolo podia ser alguém que saía de uma igreja para outra para levar uma oferta, era chamado de apóstolo também. Ou alguém que ia fazer trabalho missionário, o enviado para pregar o evangelho. Então, existem todos esses usos da palavra apóstolo no Novo Testamento, mas quando Paulo diz aqui, não sou apóstolo, é no sentido de que apóstolo como os 12, aqueles 12 que Cristo chamou, os apóstolos do Cordeiro, e Paulo está incluído nessa categoria. E fora os 12, Paulo não tinha naquela época, e provavelmente não, com certeza não tem hoje, alguém no mesmo nível dos 12 e do apóstolo Paulo. Como ele coloca logo em seguida na próxima pergunta. Não vi Jesus, nosso Senhor? Por que ele faz essa pergunta aqui? É porque essa era uma das condições para ser um dos 12, na mesma categoria dos 12, é ter sido testemunha do Cristo ressurreto. É ter sido testemunha do Cristo ressurreto. Resumindo, para que alguém fosse apóstolo no período do Novo Testamento, ele tinha que ter sido chamado por Cristo e ele teria que ter sido testemunha da ressurreição de Cristo. Nessa categoria só cabem 13 pessoas, os 12 e o apóstolo Paulo. Você diz, ele não foi chamado por Cristo? Ele foi chamado por Cristo no caminho de Damasco, mas ele não foi testemunha da ressurreição, porque ele se converteu muito tempo depois. Claro que foi, porque Jesus apareceu a ele no corpo da ressurreição. Aqui é importante a gente fazer uma distinção entre uma visão e uma aparição. Aparição, Cristo se manifesta como ele é. Se você estivesse próximo dele, você o veria, você o escutaria. Visão é alguma coisa que acontece na cabeça. Só quem vê, ouve, é a pessoa que está tendo a visão. Como o apóstolo João na ilha de Patmos, que teve uma visão de Cristo. Se você estivesse ao lado de João, você olharia para o céu, como João estava olhando, e você não ia ver nada. Mas João estava vendo lá todo o livro de Apocalipse se desenrolando diante dele. Se você estivesse no caminho de Damasco, quando o Senhor Jesus se manifestou a Paulo, você seria como os guardas que ouviram a voz e viram a luz. Não entenderam nada porque a conversa de Jesus com Paulo, Saulo, na ocasião, se deu em hebraico, que era a língua falada pelos rabinos. O povo falava aramaico. São línguas diferentes. Então, quando Paulo diz aqui, não vi o Senhor Jesus, ele está apresentando
uma das evidências principais de alguém que era um verdadeiro apóstolo. Ele era testemunha da ressurreição de Cristo. Ele era testemunha, ele tinha visto o Senhor Jesus. E a próxima pergunta, as duas próximas perguntas, vão também na mesma direção. Paulo está querendo estabelecer o apostolado dele diante dos coríntios, por isso ele pergunta, agora, ainda no verso 1, por acaso vocês não são fruto do meu trabalho no Senhor? O trabalho dele em Corinto é apresentado pelo apóstolo Paulo como mais uma evidência de que ele era apóstolo de Cristo e especialmente apóstolo para os gentios. Em que sentido? Paulo foi a Corinto como desbravador, como missionário, e lá onde ainda Cristo não tinha sido anunciado, ele colocou o fundamento da igreja. Era isso que os apóstolos faziam. Eles foram chamados por Cristo para lançar o fundamento da igreja. E o fundamento era a pregação do Evangelho e a constituição de igrejas organizadas em torno da verdade de que Cristo é o Senhor. Então, tudo isso naquele momento inicial da igreja. Os apóstolos foram levantados para isso, para lançar as bases da igreja. Paulo, então, está se colocando nessa categoria quando ele pergunta aos coríntios, vocês são fruto do meu trabalho no Senhor. A conclusão, no verso 2, se eu não sou apóstolo para outros, certamente sou para vocês, porque vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Por que esse desejo, essa preocupação de Paulo de estabelecer o seu apostolado, sem sombra de dúvida, se não para todo mundo, pelo menos para a igreja de Corinto? Por que isso? É porque na igreja de Corinto havia questionamentos a respeito disso, se ele de fato era apóstolo de Jesus. Nós vimos isso nos capítulos 1, 2, 3 e 4, no início da nossa série, quando nós falamos a respeito das divisões que havia na igreja de Corinto, formadas por 4 grupos: o grupo de Pedro, o grupo de Apolo, o grupo de Cristo e o grupo de Paulo. Então, dizer eu sou de Pedro ou eu sou de Apolo era a mesma coisa de dizer eu não sou de Paulo. Então, havia rejeição ao apóstolo Paulo e à sua liderança dentro da igreja de Corinto. No capítulo 4, é quando ele faz uma defesa mais clara e apaixonada do seu apostolado, até ironizando com os coríntios que achavam que eram superiores a ele, estavam numa posição mais elevada, eram mais espirituais do que o próprio apóstolo Paulo. É por esse motivo que aqui no capítulo 9, ele está tão desejoso de estabelecer o seu apostolado. Não somente porque ele quer que essa verdade prevaleça ali, mas porque ele está armando uma arapuca para poder pegar os coríntios lá na frente, por assim dizer. Porque uma vez que ele estabelece que ele é apóstolo, então isso significa que ele tem determinados direitos. E uma vez que ele estabelece esses direitos, ele vai dizer, eu, entretanto, abri mão de tudo isso por amor ao Evangelho. E vocês deviam fazer a mesma coisa por conta dos seus irmãos fracos, que têm dificuldade com carne sacrificada a ídolo. Essa é a estratégia dele. Então, para que ele faça isso, ele primeiro tem que estabelecer que ele é apóstolo de Cristo. E é isso que ele faz aqui nos versos 1 e 2. Agora ele vai falar dos seus direitos, do verso 3 até o verso 6. Ele diz que o que ele vai fazer é apresentar uma apologia, uma defesa. Verso 3, a minha defesa diante dos que me questionam é essa. A palavra defesa, apologia, na língua grega. Questionar significa, no grego, julgar. O que é que estava acontecendo? Como eu já disse, tinha gente lá na igreja de Corinto que estava julgando o apóstolo Paulo, o ministério dele, fazendo comparações com Pedro, fazendo comparações com Apolo e com os 12, não consideravam Paulo como um verdadeiro apóstolo e faziam críticas do tipo que ele era mercenário, que as intenções verdadeiras do ministério dele, o que movia o apóstolo Paulo era dinheiro. Era, de alguma forma, ter benefício próprio através da pregação do Evangelho, estabelecimento de igrejas e coisas do gênero. Era disso que ele estava sendo acusado.
Qual é a defesa que Paulo apresenta, então? É o que ele diz que vai fazer aqui no verso 3. A minha defesa é essa. Vamos ver, então, os argumentos que Paulo apresenta como defesa, né? Aliás, vamos ver a defesa que ele faz diante deles. Primeiro, também, mais uma vez, na forma de pergunta. Ele diz aí no verso 4, será que nós não temos o direito de comer e beber? Eu sou apóstolo de Cristo Jesus, fui enviado pelo Senhor Jesus até Corinto. Eu preguei o evangelho a vocês e vocês são fruto do meu trabalho, do Senhor. Será que eu não tenho direito de comer e beber às custas de vocês, sustentado por vocês? Será que eu não tenho esse direito? Ou eu tenho que passar fome, passar necessidade, né? De graça recebeste, de graça dai, né? Então não vai ter, é isso? Eu vou ter que ficar sem comer e sem beber? Paulo está sendo até meio que irônico, né? Aqui, meio que envergonhando os coríntios por conta da atitude deles. Segunda pergunta, está no verso 5. Será que não temos o direito de levar conosco uma mulher crente como esposa, como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas? Vários desses obreiros aqui eram casados e eles levavam a esposa. E ninguém estava reclamando. A igreja de Corinto tinha inclusive o grupo de Pedro, né? Lá. O grupo de Cefas, de Pedro, eu sou de Pedro, ninguém estava reclamando porque Pedro era casado, ao contrário do que diz a Igreja Católica, né? Pedro era casado e onde ele ia, ele levava a esposa dele. E então ficava meio que, né, era uma despesa a mais para a igreja que estava recebendo Pedro, porque tinha que pagar a passagem de Pedro e da esposa, e dar comida para Pedro e para a esposa de Pedro. Mas ninguém estava reclamando disso. Só estava reclamando de Paulo. A igreja de Corinto só estava fazendo crítica ao apóstolo Paulo. E não era só Pedro, ele diz, todos os demais apóstolos têm essa prática de se fazer acompanhar pela sua esposa quando vão num trabalho missionário, quando vão pregar o evangelho ou cumprir alguma missão relacionada com o apostolado. Ele menciona aqui os irmãos do Senhor. Os irmãos do Senhor, a gente sabe o nome deles, né? Tiago, Judas, Simão e José. 2 deles fizeram parte do grupo apostólico, que é Tiago, que escreveu a carta de Tiago, e Judas, que escreveu a carta de Judas. E a gente sabe por fontes da patrística que todos eles, Tiago, Judas, Simão e José, eles vieram a crer no Senhor Jesus depois da ressurreição de Cristo, porque antes eles não acreditavam que Jesus era o Messias, não acreditavam, mas depois que Jesus ressuscitou, eles se converteram. Tiago e Judas se tornaram líderes da igreja de Jerusalém e Simão e José se tornaram pregadores da palavra de Deus. Nós temos uma referência aí do século terceiro depois de Cristo, eu me esqueço agora quem é o pai da igreja, que refere aos familiares de Jesus que ainda continuavam a pregar o evangelho com base em Nazaré e uma outra cidade próxima. Eles tinham uma missão de pregação do evangelho ali, provavelmente já, né, terceira, quarta geração da família de Jesus, que eles continuavam a pregar o evangelho. O ponto é que todos os líderes, apóstolos e pessoas associadas aos apóstolos daquela época, eles comiam e bebiam, e com isso a sua família também, a sua esposa, às custas das igrejas que eram beneficiadas pelo seu ministério. Qual era o problema? Será que não valia para Paulo? Será que só eu não tenho o direito de comer? Será que nós não temos o direito de levar conosco a esposa? Aí terceira pergunta no verso 6. Ou será que somente eu e Barnabé temos de trabalhar para viver? Ele agora inclui Barnabé, que tinha um status apostólico. Não é um apóstolo, mas ele tinha um status apostólico, por assim dizer. Ele fazia parte do círculo apostólico. E a pergunta é, será que só nós temos que trabalhar para viver? A pergunta aqui, ele quer dizer o seguinte, será que só nós temos que fazer um tipo de trabalho secular para nos sustentar? No caso de Paulo, era fazer tendas. Então, Paulo tinha uma profissão. Todo judeu aprendia alguma profissão e sabia exercê-la, e com frequência era a mesma profissão do seu pai. Então,
Paulo tinha aprendido a fazer tendas, provavelmente porque o seu pai também era fazedor de tendas. E talvez lá na cidade de Tarso, onde ele nasceu, tinha lá tendaria fulano de tal, né, que era do pai do apóstolo Paulo. E ele talvez cresceu ali, aprendeu, ele tinha essa profissão. Ele não se recusava a fazer isso, várias ocasiões ele fez isso. Mas a pergunta é, será que ele não teria o direito de receber recursos da igreja para viver, ou ele tinha que ter um trabalho secular, já que não era para receber nada? Então ele tinha que viver trabalhando junto com Barnabé numa obra secular para poder atender às necessidades da igreja? Essa é a pergunta. No verso 7 em diante, isso aqui são as perguntas que ele faz em sua defesa, não é? É a apologia que ele apresenta. Veja que no verso 3 ele diz, a minha defesa é essa. E aí vieram essas 4 perguntas que têm como objetivo estabelecer os direitos que ele tem de comer, beber e levar uma esposa. No caso, Paulo não tinha, se viesse a ter, né, o direito de levar, como todos os demais apóstolos faziam e obreiros em Cristo Jesus. Agora, a partir do verso 7, ele traz em sua defesa vários outros argumentos que eu dividi, categorizei para ficar mais fácil para nós. Primeiro, 3 argumentos tirados do bom senso, 3 argumentos tirados do bom senso. Depois, mais 3 argumentos tirados das Escrituras e depois um argumento baseado na reciprocidade. Vamos ver como Paulo argumenta aqui. Então, primeiro, 3 argumentos tirados do bom senso. Todos eles estão no verso 7. Ele pergunta, quem é que vai à guerra às suas próprias custas? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Nenhum desses argumentos aqui é necessariamente bíblico, no sentido de que é um argumento religioso, mas é um argumento tirado da vida comum, que todo mundo concordaria. Não precisa ser crente para concordar com isso aqui, não. Não precisa ser crente, não. A primeira pergunta, quem é que vai à guerra às suas próprias custas? O soldado é convocado para ir para a guerra, e aí o governo diz, olha, você tem que arrumar um fuzil, um fuzil, uma farda, a metralhadora, granada de mão, um bisaco para botar de lado, uma bolsa para botar nas costas, então, e venha. Quem que vai para a guerra às suas próprias custas? O soldado ele tem que ser sustentado por quem é convocado. O exército é que vai dar para ele todas as condições para que ele possa participar da guerra. É um argumento que não precisa ser crente para concordar, é óbvio, né? É o bom senso. Boa parte da argumentação bíblica ela é tirada do senso comum. É do bom senso quando a gente chega nessa questão de ética e de moral e dos relacionamentos. É tudo senso comum. Não tudo, né? Mas boa parte é, como nós estamos vendo aqui. Ou o outro exemplo que ele usa aqui. Quem é que planta uma vinha e não come do seu fruto? Você tem uma chácara, você tem uma granja, você tem espaço, você vai lá e planta uma vinha e depois você não vai colher a uva, não vai fazer suco de uva ou prensar para fazer vinho ou qualquer outra coisa? Quem é que faz isso, não é? É óbvio, se você vai fazer, tem uma terra e você planta alguma coisa, você faz na expectativa de que você vai comer o fruto daquilo ali. Então, o sentido é esse. Quem trabalha, quem serve, ele faz isso na expectativa de comer do fruto do seu trabalho, de viver do fruto do seu trabalho. Terceiro argumento, tirado do bom senso, final do verso 7, quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Vai na mesma linha de argumentação, é senso comum. É senso comum. Os 3 argumentos seguintes, eles são tirados da Escritura. E ele começa aí no verso 8. Vai ter aí do verso 8 até o verso 10, e depois nós vamos pular do verso 13 até o verso 14. Verso 8, será que eu digo isso apenas como homem? Não é verdade que a lei também o diz? Porque na lei de Moisés está escrito, não amarre a boca do boi quando ele pisa o trigo. Por acaso Deus está preocupado com bois? Será que não é certamente por nossa causa que ele está dizendo isso? É claro que é por nossa causa que isso está escrito, pois quem lavra deve fazê-lo com esperança, e o que colhe deve fazê-lo na esperança de receber a parte que lhe é devida. Quando ele diz aqui no verso 8, será que eu digo isso apenas como homem?
não é verdade que a lei também o diz? É como se ele dissesse assim, isso que eu estou dizendo não é somente um argumento como homem do senso comum, né, que ele acabou de fazer, os 3 argumentos. Será que eu estou falando só como homem? Né? Paulo, você só argumenta com base no senso comum, no bom senso, são argumentos humanos. Só isso não basta. Paulo diz, então eu vou trazer argumento da Bíblia. Se vocês querem isso, então vamos para as Escrituras, vamos deixar Deus falar então. Então vou parar de falar como homem e vamos ouvir o que é que Deus diz. O que é que Deus revelou no Antigo Testamento? E aí ele vai pegar uma passagem aqui de Deuteronômio, capítulo 25, verso 4, onde a lei de Moisés dizia, não amordace o boi enquanto ele trilha ou pisa o grão. A lei que proibia colocar mordaça no boi, que estava girando o amó. Era assim que se fazia naquele tempo. Era uma pedra de moinho, redonda, fixa, furada ao meio com um pau, né, e outra pedra que se colocava por cima dela, com um orifício, né, para ficar encaixada uma na outra, e entre as 2 pedras havia um espaço. E ali era jogado o grão de trigo, e um boi era amarrado na pedra de cima, que era móvel. E o boi ficava andando e girando a pedra superior. E à medida que ia fazendo isso, ia trilhando o trigo, separando a casca do conteúdo, da semente. E aí já tinha um lugar próprio para onde ele escorria, e de lá era utilizado. O que acontecia? O judeu muquirana, nem todo judeu é, claro, né? Mas o dono do boi, ele não queria nem perder aqueles grãos de trigo que, por acaso, caíam fora do canalzinho que levava lá para o lugar onde o trigo era armazenado, né? Aí o que acontecia? O boi que estava ali, trilhando, caiu o trigo, o que o boi fazia? Comia, né? Aí vinha lá o mão de vaca, né, como a gente chama, ele botava uma mordaça no boi, para o tadinho do boi não comer nem os grãozinhos que caíam lá da mó. Então, a lei de Moisés proibia que se fizesse isso. Pode parecer um detalhe assim, mas rapaz, Deus entrou em detalhe mesmo. Aí Paulo pergunta, vocês acham que essa lei aqui é porque Deus se preocupa só com os bois? Não, isso aqui tem um significado. Quer dizer simplesmente que o trabalhador é digno do seu trabalho e que você não deve impedir que aquela pessoa que está trabalhando, ela receba o que ela tem direito, o que ela merece. E isso é ilustrado, por exemplo, nesse caso do boi aqui. Então, a lei da mordaça era uma lei que ilustrava esse princípio que o apóstolo Paulo vem trazendo até agora, que quem trabalha tem o direito de comer do trabalho que ele presta. Verso 10, será que não é certamente por nossa causa que a lei de Moisés está dizendo isso? É claro que é por nossa causa. E aí ele conclui, quem lavra deve fazer com esperança. Quem vai lavrar o chão, quem vai preparar o terreno para lançar semente, aguar e depois ver o fruto crescer, ele faz isso na esperança de que um dia ele vai comer daquela plantação, daquela lavoura que ele está fazendo. Quem lavra deve fazê-lo com esperança. Quem colhe, já é mais uma etapa na frente, quem vai passar depois e colher aqueles frutos e todo o resultado da plantação, ele deve fazer também na esperança de receber a parte que lhe é devida. O mundo daquela época era um mundo que era baseado, a economia era baseada na lavoura e na criação. E então todo mundo ou trabalhava como lavrador ou na colheita. Sempre havia trabalho em todas as épocas do ano. E tanto um como o outro, tanto aquele que vai lavrar como o que vai colher, Paulo diz, ele tem direito a receber a sua parte. Então, ele pegou, o primeiro argumento bíblico do apóstolo Paulo é a interpretação que ele faz de Deuteronômio 25:4, a lei da mordaça no boi. E agora, do verso 13 até o verso 14, mais um argumento tirado das Escrituras. Vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo e que os que servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar? Aqui ele agora está citando Deuteronômio 18, verso 1,
e toda a legislação do Antigo Testamento que regulamentava o trabalho dos sacerdotes. Os sacerdotes, eles eram tirados da tribo de Levi, era uma tribo dedicada exclusivamente para o serviço de Deus. Os levitas não faziam outro trabalho a não ser o trabalho do templo, e, portanto, Deus designou que os dízimos das 11 tribos eram para ser dirigidas para a tribo de Levi, para os sacerdotes. Os sacerdotes recebiam os dízimos das 11 tribos restantes e, além disso, eles tinham direito de ficar com uma parte daqueles animais que eram sacrificados no altar e com as ofertas que eram levadas, oferta de trigo, de azeite, de vinho, ou outra bebida que era oferecida de acordo com a lei. Isso tudo ficava com o sacerdote. E por que isso? Porque eles ministravam as coisas de Deus no templo, eles ofereciam os sacrifícios, eles seguiam todos aqueles rituais, eles interpretavam a lei para o povo, então eles tinham direito de comer do trabalho que eles faziam. Paulo cita então a legislação levítica do Antigo Testamento como argumento para o que ele está dizendo, para a prova do que ele está dizendo, que tinha direito de receber sustento também. O terceiro argumento tirado da Escritura está no verso 14. Assim também o Senhor ordenou aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Só que a Escritura aqui não é do Antigo Testamento. O apóstolo Paulo está citando uma passagem dos Evangelhos, que a essa altura já circulavam ou em forma oral ou já em forma escrita, provavelmente o Evangelho de Marcos, que é o mais recente. Embora essa citação esteja em Mateus, capítulo 10, verso 10, e Lucas, capítulo 10, verso 7. Foi quando Jesus mandou os 12 discípulos em missão para pregar o Evangelho, e ele disse: digno é o obreiro do seu sustento. E ele ordenou que os seus discípulos, em missão, eles comessem e bebessem daquilo que era oferecido a eles nas casas onde eles ficassem. Jesus proibiu que eles impusessem uma condição financeira para pregar o Evangelho. De graça recebestes, de graça dai. Vocês não vão cobrar para pregar o Evangelho. Vocês vão pregar o Evangelho e vão viver das ofertas e do sustento que as pessoas abençoadas, as pessoas que foram alcançadas, elas desejarem ministrar para vocês. Então existe uma diferença. Uma coisa é você dizer assim: eu prego o Evangelho, mas, portanto, mesma coisa se aqui na entrada da igreja tivesse os diáconos cobrando ingresso, né? Para entrar, vocês têm que pagar para poder ouvir a palavra de Deus lá dentro. Então, de graça recebestes, de graça dai. Mas isso não quer dizer que não se deva remunerar, abençoar e ajudar aqueles que estão envolvidos na pregação do Evangelho. Esse é todo o argumento do apóstolo Paulo aqui, corroborado inclusive por uma citação do próprio Jesus, como Paulo diz assim: o Senhor ordenou aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. O que é viver do Evangelho, a não ser viver com base nos recursos, nas ofertas que são dadas por aqueles que foram abençoados pela mensagem do Evangelho? Por último, um argumento baseado na reciprocidade, versos 11 e 12. Se nós semeamos entre vocês as coisas espirituais, será muito recolhermos de vocês bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vocês, não temos nós em maior medida? Então, essa é a lei da reciprocidade. Nós semeamos entre vocês bênçãos espirituais, a pregação do Evangelho, a verdade do Evangelho. Então, será muito vocês, por sua vez, que nós recolhamos de vocês bens materiais? Há uma reciprocidade. E também no verso 12. Só que esse argumento, o verso 12, ele é um pouco diferente, mas está dentro da mesma categoria. Se outros participam desse direito, quem são os outros? Pedro, os demais apóstolos, os irmãos. Todo mundo recebia sustento da igreja de Corinto. Só quem não estava recebendo era Paulo.
Se outros participam desse direito sobre vocês, não temos nós em maior medida do que eles, porque nós somos os fundadores da igreja. Eu sou o fundador da igreja. Eu fui aquele que pregou o evangelho a vocês. Aqui o último argumento do apóstolo Paulo. No total foram 7 argumentos que ele usou em sua defesa, para poder defender o seu direito como apóstolo de receber sustento das igrejas onde ele prega o evangelho. Então, primeiro, ele estabeleceu que ele é apóstolo de Cristo, e em seguida ele estabeleceu que, como apóstolo de Cristo, ele tem direito a receber sustento. Aí ele diz, no final do verso 12, ele antecipa o que vai dizer em seguida. Final do verso 12. Entretanto, não fizemos uso desse direito. Pelo contrário, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao evangelho de Cristo. Aqui ele está antecipando a argumentação que ele vai trazer em seguida e que nós vamos ver na próxima segunda-feira, mas já está antecipado aqui. Ele disse tudo isso para quê? Simplesmente para dizer isso aqui. Entretanto, não fizemos uso desse direito. Eu sou apóstolo e eu tenho o direito de receber sustento de vocês. Entretanto, quando eu estive aí, eu não fiz uso desse direito. Eu não fiz uso desse direito. Por que ele está fazendo isso? Porque ele estava sendo acusado de que era mercenário, e ele lembra, vocês lembram quando eu estive aí? Eu não usei do meu direito de receber sustento de vocês. E também porque ele quer preparar o caminho para trazer o assunto da comida sacrificada a ídolo de volta ao cenário. E o ponto vai ser esse. Se ele renunciou ao direito dele de receber sustento em Corinto, para não colocar tropeço ao evangelho de Cristo, porque ele sabia que tinha gente que ia acusá-lo de ser mercenário, por que vocês em Corinto não abrem mão do direito de comer carne que vocês têm por conta da consciência dos irmãos fracos? Que argumento, né? O exemplo dele, na verdade, o exemplo de Paulo é muito mais forte, porque no caso era só deixar de comer carne na frente dos outros. No caso de Paulo, ele abriu mão do sustento dele. Então, é um exemplo poderoso e que traz um argumento forte com ele. Não fizemos uso desse direito. Pelo contrário, suportamos tudo. O tudo aqui que ele suportou foi fazer tendas, trabalhar lá com as suas mãos para se sustentar, para não ter que receber dinheiro da igreja, para evitar, como ele diz aqui, criar qualquer obstáculo ao evangelho de Cristo. No caso, esse obstáculo seria a confirmação ou dar motivo para aquelas pessoas que diziam: Paulo é um mercenário, ele está fazendo essas coisas porque ele está atrás de dinheiro, ele não tem intenções legítimas e verdadeiras. Paulo diz: mas vocês lembram quando eu estive aí? Eu não recebi um tostão de vocês. Eu tinha direito de receber. Se eu recebesse, não estava fazendo nada errado. Era o certo, era o correto. Mas tem circunstâncias em que a gente tem que abrir mão do nosso direito, porque Paulo amava mais a glória de Cristo, o bem da igreja, do que o salário que ele recebia. A ponto de ele estar disposto a procurar soluções alternativas para o seu sustento, para não correr o risco do evangelho de Cristo ser vilipendiado. Gente, o que é que nós podemos aprender aqui? Eu quero destacar 3 lições que essa passagem nos ensina. A primeira delas, quais são as marcas de um verdadeiro apóstolo? E elas são ter sido chamado por Cristo, ser testemunha ocular da ressurreição de Cristo Jesus e ser instrumento de Deus para lançar os fundamentos da igreja. Como não tem mais ninguém vivo hoje que se encaixa nessas 3 categorias, nós concluímos que não existem mais apóstolos como os 12 e o apóstolo Paulo. Nós podemos chamar missionários de apóstolos, como, por exemplo, o nosso irmão, o conhecido e abençoado missionário, reverendo Ronaldo Lidório, que foi plantar uma igreja lá na tribo dos Concombas, lá em Gana, na África. Começou do zero. Então, estaria correto dizer que ele é o apóstolo dos Concombas. Não estaria errado, está dentro do uso bíblico. Só que
é um uso que não se perpetuou através da história da igreja. No início da Idade Média ainda se chamava alguns irmãos desbravadores assim, mas depois não mais, exatamente por conta da confusão, porque o bispo de Roma, ele, ao assumir o papado, ele se considerou como o único legítimo representante dos apóstolos. E aí o termo, né, deixou de ser empregado. Hoje, nós não temos mais ninguém nessas condições. Nem o Papa pode ser considerado como representante dos apóstolos ou continuador dos apóstolos, não é coisa nenhuma. E nem esses apóstolos neopentecostais que tem por aí, também não são. Também não são. Se eles usassem o termo no sentido de missionário, eu não teria problema. Mas quando eles se chamam de apóstolo, eles estão se colocando na mesma categoria dos 12 e do apóstolo Paulo. E, obviamente, isso aí não é verdadeiro. Segunda lição que esse texto nos dá é o direito que os obreiros têm de receber sustento das igrejas. Eu sei que tem muita crítica a respeito disso, eu sei que tem obreiros que usam dinheiro errado, eu sei que tem pastores que fazem do arrecadar recursos o alvo do seu ministério, eu sei que tem a famigerada teologia da prosperidade e as igrejas que adotam e os pastores que adotam só fazem arrecadar dinheiro, fazer campanha, arrancam o último centavo dos fiéis. Eu sei de tudo isso. Mas o fato de que esse princípio é usado errado não quer dizer que o princípio em si seja errado. Ele está correto. Os obreiros que servem a Deus nas suas igrejas, com fidelidade, no campo missionário ou qualquer outra área de atuação, eles têm o direito de ser sustentados por aqueles que são abençoados, que foram beneficiados espiritualmente através do seu ministério. Argumento é o que não falta aqui, não é? Argumento é o que não falta, tanto do senso comum, quanto das escrituras e da reciprocidade. Os argumentos estão todos aqui. Então, gente, mesmo que haja abusos, é correto que você abençoe, que você invista, que você ajude aqueles que pregam o evangelho para você, que ajudam você espiritualmente, os ministérios que são usados por Deus para abençoar a sua vida. Então, é justo que você retribua com bens materiais, como o apóstolo Paulo diz aqui. E a terceira lição, e essa aqui é para todos nós, a disposição que nós temos de ter de abrir mão dos nossos direitos por amor ao Evangelho. Existem muitas situações em que isso pode acontecer. Você é livre, como Paulo, você é livre, o Evangelho nos libertou para nós fazermos muitas coisas e experimentarmos muitas coisas que não são proibidas na palavra de Deus. Eu sou livre para comer carne, eu sou livre para comer qualquer tipo de alimento, mas eu tenho que estar disposto a abrir mão desse meu direito num ambiente onde usar a minha liberdade vai acabar causando tropeço, vai acabar trazendo dificuldade. Eu sei que tem muitas aplicações disso, né? Eu sei que vai ter perguntas sobre tatuagem, perguntas sobre brinco, perguntas sobre aquelas argolas aqui, né, no nariz. Não vou me manifestar sobre isso. Mas tem tanta música, balinha de Cosme e Damião. São tantas situações hoje e os crentes brigam. Eles brigam muito em torno dessas coisas, né? E passa batido em questões doutrinárias, é interessante isso. Mas usos e costumes dá briga feia. Mas o princípio que está colocado pelo apóstolo Paulo é esse aqui. A disposição de abrir mão da sua liberdade, dos seus direitos, em situações em que usá-los poderia levar o irmão a tropeçar ou poderia trazer algum questionamento ou abrir porta para os inimigos do Evangelho nos atacarem e condenarem. Nós temos que aprender aqui com o apóstolo Paulo. São 3 lições. E agora 3 aplicações. Primeira, aos que criticam os pastores por receberem sustento das igrejas. Espero que, a partir de hoje, você pare de fazer isso, né? Eu sei que tem gente que tem, inclusive, denominações que os pastores não recebem nada, né? Mas é exatamente isso. O pastor não recebe nada, ele vai ter que trabalhar para se sustentar. Então, ele vai ter um trabalho regular. E nesse trabalho regular, ele vai trabalhar de manhã e de tarde, de manhã e de tarde, de manhã e de tarde. Ele tem família, de noite chega cansado, né? O 8 pregado já. Quando é que ele vai preparar sermão? Quando é que ele vai estudar a Bíblia?
E aí no domingo vem aquela coisinha rala, aquela coisinha aguada, sem substância, sem profundidade nenhuma. Quem é que perde no final? Não era melhor sustentar o pastor ou dar a ele condição para que ele, durante a semana, ele estudasse a palavra, comprasse uma boa biblioteca, fizesse cursos, investisse em aprendizado, em teologia? Quem vai ganhar é a igreja. Quem vai ganhar é a igreja. Claro, se tudo isso for acompanhado de piedade, de oração, de uma vida consagrada a Deus, senão não vale nada, vai criar só um intelectual. Mas se isso for acompanhado de piedade, de uma vida de oração, é um benefício para a igreja. É um benefício para a igreja. Uma palavra também para você que não contribui. Eu espero que a partir de hoje você contribua. Está muito claro, não é? Está muito claro. Quando você está contribuindo para a sua igreja, está contribuindo para o sustento pastoral também e, assim, abençoando aqueles que lhe abençoaram espiritualmente. E aqui uma palavra final aos pastores e obreiros. Queridos, especialmente para você que recebe sustento da sua igreja, recebe ajuda da sua igreja, é o dinheiro da viúva pobre. Eu não compreendo como é que um pastor que recebe sustento da sua igreja, ele consegue dormir de noite se ele passa o dia inteiro nas redes sociais. Ele não visita, ele não vai para o hospital, ele não aconselha, não recebe ninguém do gabinete, ele não estuda, ele não se atualiza, ele passa o dia nas redes sociais. Como é que esse cara consegue dormir de noite? Eu não sei. Então, nós devíamos nos envergonhar. O dinheiro que lhe sustenta é a moeda da viúva pobre. O mínimo que você deveria fazer é tentar corresponder ao esforço da igreja para que você, de alguma forma, possa se dedicar a ela e para servi-la com alegria. É claro que você vai fazer isso porque Deus lhe chamou para isso. O dinheiro não é a motivação. Mas, com certeza, você devia lembrar que você custa a um valor, a um custo da igreja, e que você deveria viver à altura disso, lembrando dessa dedicação e do sacrifício dos irmãos. Amém, irmãos? Próxima segunda-feira, se Deus permitir, nós entraremos no resto do capítulo 9, onde Paulo faz uma aplicação agora direta desses princípios, especialmente desse da renúncia, à questão da comida sacrificada ao ídolo. Com relação ao horário da próxima segunda-feira, os irmãos fiquem atentos, porque nós iremos avisar, vai depender do que vai acontecer essa semana, né? Nós adoramos viver perigosamente, né? A gente não tem ideia, nada. O ministro diz uma coisa, o outro diz e tal, fica isso aí, a gente só aqui, né? Assistindo, né? Ver o que é que vai acontecer. Deus no comando, Deus está no controle de todas as coisas, a igreja dele sempre vai existir e vai servir de todo o coração.